Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Começa agora mais uma sessão de estratégia para sua aprovação. Hoje, o nosso desafio é mergulhar fundo no caderno 10 de raciocínio lógico-matemático. E vamos encarar um tema que, vamos ser sinceros, causa arrepios em muita gente: aprofundamento em probabilidade e problemas complexos de contagem. Um tema que é um verdadeiro divisor de águas na prova, né? A FGV usa a probabilidade não só para testar o conhecimento de fórmulas, mas, para medir a capacidade de raciocínio sob pressão. É aqui que muitos pontos preciosos são perdidos. Ou ganhos. Exatamente. E essa é a nossa missão aqui. Com base no material do professor Lessa, nosso objetivo é entrar na cabeça do examinador da FGV. Não vamos só decorar fórmulas, vamos entender a lógica por trás delas e, o mais importante, mapear as armadilhas. A ideia é transformar a probabilidade de um problema em uma aliada. Perfeito. O material do professor é cirúrgico nisso. Ele não só ensina o caminho certo, mas ilumina os caminhos errados que a banca quer que a gente siga. O foco hoje é reconhecer padrões, identificar palavra-chave e, principalmente, não cair nas pegadinhas. Vamos começar pela base de tudo. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa preta. O material do professor Lessa começa com os pilares, e o primeiro é a famosa probabilidade da união, que é sempre acionada pela palavra ou. É aquele momento na questão que a gente pensa, isso ou aquilo. Exato. E o instinto inicial de muita gente é simplesmente somar as duas probabilidades. Se a chance de A é 20% e a de B é 30%, a resposta parece ser 50%. E é aí que mora a primeira grande armadilha da FGV. É o caso clássico do baralho que o professor usa no material, certo? A probabilidade de tirar um as ou uma carta de copas. Se eu só somar os 4 ases com as 13 cartas de copas, eu estou cometendo um erro. Um erro de contagem dupla. Isso mesmo, você contou o as de copas 2 vezes. Uma vez como as e outra vez como carta de copas. A lógica da matemática, que fica elegante na fórmula, é a probabilidade de A ou B acontecer é a soma das duas menos a chance de ambas acontecerem ao mesmo tempo. É esse menos que a FGV espera que a pessoa, na pressa, esqueça. Então a regra é somar as partes e sempre se perguntar se existe algo em comum que precisa ser subtraído. Mas o material também aponta para uma exceção, quando essa subtração não é necessária, não é? Sim, e a banca adora testar o conhecimento da exceção tanto quanto da regra. São os chamados eventos mutuamente exclusivos. Pensa em tirar um as ou um rei do baralho. Não existe uma carta que seja as duas coisas ao mesmo tempo. A interseção é 0. Ah, claro. Nesse caso, e só nesse caso, a fórmula se simplifica para uma simples soma. O trabalho do candidato é ler o enunciado e identificar. Esses eventos podem acontecer juntos ou não. Essa pergunta define todo o cálculo. Certo, então o perigo do ou é esquecer de subtrair o que é comum. Mas e quando a questão usa o oposto? A palavra e. Aí a história muda completamente, né? A gente sai do universo da soma. Muda tudo. A palavra e nos leva para o mundo da multiplicação. E aqui o professor Lessa aponta para uma bifurcação, crítica, que define o resultado da questão. A diferença entre eventos independentes e dependentes. É fascinante como uma única frase no enunciado pode te levar por um caminho ou por outro. Eventos independentes seriam coisas como, jogar um dado e uma moeda ao mesmo tempo. O resultado de um não interfere no outro. Precisamente. Nesse caso, a conta é direta. Multiplica as probabilidades individuais. Mas o terreno pantanoso, onde a FGV constrói suas melhores armadilhas, é nos eventos dependentes. O cenário clássico é a retirada de bolas de uma urna ou cartas de um baralho, sem reposição. Ah, essa expressão, sem reposição, ela parece tão inofensiva, mas muda... Muda o universo. Completamente. Cada vez que você retira um item e não o coloca de volta, o número total de possibilidades para a próxima retirada diminui, o espaço amostral encolhe.
A probabilidade do segundo evento é condicional ao que aconteceu no primeiro. É um detalhe que a FGV explora ao máximo. Faz todo sentido. Isso mostra que a interpretação de texto na prova de matemática é tão crucial quanto saber a fórmula. Exatamente. Bom, com esses pilares bem firmes, já podemos partir para umas ferramentas mais sofisticadas que o material aponta. A primeira delas é a probabilidade condicional, o famoso dado que. Eu confesso que, quando eu entendi isso de verdade, mudou meu jeito de ver os problemas. Porque a probabilidade condicional nos ensina algo fundamental. A informação tem valor. Cada novo dado que a gente recebe, cada dado que o enunciado entrega, literalmente encolhe nosso universo de incertezas. É a matemática nos mostrando como a gente fica mais certo sobre algo à medida que aprende mais, sabe? A fórmula parece um pouco intimidadora no início, né? P de A dado B é igual a P de A intersecção B sobre P de B. Mas o caderno do professor dá uma dica que simplifica tudo. Totalmente. A dica de ouro é: esquece o espaço amostral original. A condição dada, o B, se torna o seu novo universo. A pergunta muda de qual a chance de A no total para, dentro desse novo grupo B, qual a proporção de A. É uma redefinição de perspectiva que transforma um problema complexo num cálculo simples de fração. A questão 02 do material é o exemplo perfeito disso. Lançam-se dois dados. A pergunta é sobre a probabilidade da soma ser 4, dado que a soma foi menor ou igual a 6. Sem essa condição, nosso universo teria 36 resultados possíveis. Isso, mas a condição soma menor ou igual a 6 joga fora a maior parte desses resultados. Nosso novo universo tem só 15 possibilidades. Aí a pergunta fica fácil. Dessas 15, em quantas a soma é exatamente 4? A resposta é 3. Então a probabilidade é 3 em 15. A condição filtrou a realidade para nós. Fantástico. Agora, vamos para outra ferramenta que eu considero quase um superpoder contra as questões mais cabeludas. O evento complementar. O gatilho para usar isso, como o material destaca, é quando a questão pede a probabilidade de pelo menos 1. Exato. E quando o candidato lê pelo menos 1, o cérebro trava. Calcular a chance de pelo menos um acerto, por exemplo, parece um pesadelo. Teria que calcular a probabilidade de exatamente 1, mais a de exatamente 2, mais a de 3... Não dá tempo. Não mesmo. Tem que ter um atalho. E o atalho é pensar ao contrário. É um dos atalhos mais poderosos da estatística. Em vez de subir a montanha, a gente dá volta nela. A gente calcula o único cenário que não nos interessa. Qual é o oposto de pelo menos 1? É nenhum. A probabilidade de nenhum sucesso. Ou seja, de tudo dar errado. Que geralmente é um cálculo bem mais simples, né? Muito mais simples. É um cálculo único. Depois de achar essa probabilidade do fracasso total, basta subtrair de 100% ou de 1. A fórmula P de pelo menos 1 é igual a 1 menos P de nenhum. É, então, uma das mais importantes para levar para a prova. Sem dúvida. A questão 06, sobre as lâmpadas boas e queimadas, demonstra o poder disso. A questão pede a probabilidade de se retirar 2 lâmpadas e pelo menos uma ser boa. Calcular isso diretamente é complicado. Sim. Mas o caminho inverso é muito mais limpo. Qual a chance de nenhuma ser boa? Ou seja, qual a chance de pegar 2 lâmpadas queimadas em sequência? A gente calcula essa probabilidade, que é um evento dependente, e subtrai o resultado de 1. O resultado sai de forma rápida e segura. Certo. Agora que a gente viu a teoria e as estratégias, vamos para o campo de batalha. Analisar algumas questões do material para ver essa lógica da FGV em ação. Começando pela questão 01, que parece simples, mas é fundamental. Um clássico para testar a base, com certeza. O enunciado é direto. Numa repartição, 40% falam inglês, 30% espanhol e 10% ambas. A probabilidade de um servidor falar inglês ou espanhol é a aplicação direta da regra da união que abriu nossa conversa. A palavra-chave ou acende o alerta. Somamos os 40% com os 30%, que dá 70%. Mas como 10% falam ambas, esse grupo foi contado 2 vezes. Então, subtrai essa interseção.
Exato, 70% menos 10, chegando no 60%. E pode ter certeza, a FGV vai colocar a alternativa 70% bem na letra A para pegar o candidato apressado que só somou. É a prova de que dominar o básico te salva das armadilhas mais comuns. Agora pulando para a questão 04, que já mistura probabilidade com análise combinatória. O desafio é formar uma equipe com um médico, de 4 disponíveis, e 2 enfermeiros, de 5 disponíveis. A palavra de comando aqui é E. Se o OU nos lembra da soma com ressalvas, o E nos leva direto para a multiplicação. O problema se quebra em 2 etapas que precisam acontecer em conjunto: a escolha do médico e a escolha dos enfermeiros. Ok, vamos quebrar isso então. Como é que o raciocínio funciona na prática? Primeiro a gente foca nos médicos. Quantas maneiras temos de escolher um médico de um grupo de 4? É uma combinação de 4, 1 a 1, o que dá 4 possibilidades. Agora a segunda etapa, os enfermeiros. Certo. Quantas maneiras de escolher 2 enfermeiros de um grupo de 5? É uma combinação de 5, 2 a 2, que resulta em 10. Como a equipe precisa de um médico e 2 enfermeiros, a gente multiplica os resultados. 4 vezes 10, que dá 40 equipes possíveis. E a armadilha aqui seria? A armadilha seria somar. A FGV com certeza colocaria a alternativa 14, que é 4 mais 10. É uma isca clara para quem confunde o princípio multiplicativo do E com o aditivo do OU sob a pressão do tempo. Perfeito. E para fechar esse bloco de análise, uma questão que é figurinha carimbada em concurso. A questão 05, sobre o anagrama da palavra arara. Ah, permutação com repetição. Esse é um conceito que, se não for bem entendido, a chance de erro é altíssima. A pessoa vê 5 letras e já pensa, 5 fatorial, 120. E essa resposta vai estar lá, esperando. E como é que se escapa dessa armadilha? O raciocínio é o seguinte: a palavra arara tem 5 letras. Se todas fossem diferentes, a resposta seria 5 fatorial, sim. Mas as letras se repetem. Temos 3 letras A e 2 letras R. Pensa assim, a gente precisa garantir que não vai contar um anagrama como novo só porque trocou um A de lugar com outro A que é idêntico. Entendi. É para corrigir essa contagem excessiva. Exato. Para corrigir, a gente divide o total pelo fatorial das repetições. Então, na prática, fica 5 fatorial dividido pelo produto dos fatoriais das repetições, que são 3 fatorial para os As e 2 fatorial para os Rs, certo? Exatamente. Fica 120 dividido por 6 vezes 2, ou seja, 120 por 12. O resultado é 10. É um processo de limpeza da contagem. É um detalhe técnico, mas que FGV cobra com frequência. A lógica fica muito clara assim. Bom, vimos a teoria, vimos a prática. Agora, para consolidar tudo, vamos para a nossa revisão de ouro. Um fichamento rápido com aqueles pontos essenciais do professor Lessa que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Ótima ideia. Vamos repassar os pontos-chave como se fossem flashcards mentais, de forma rápida e incisiva. Manda ver. Lembrete 1. Conectivos são comandos. Ou significa união, geralmente envolve soma. E significa interseção, geralmente envolve multiplicação. Lembrete 2. Leu pelo menos um? Não. Somente tem que gritar complementar. É o mesmo que 1 menos a probabilidade de todos. É um gatilho mental. Importantíssimo. Lembrete 3. No lançamento de 2 dados, a soma mais provável é 7. As menos prováveis são as extremas, 2 e 12. Saber disso pode te dar um atalho. Ou pelo menos te ajudar a conferir a resposta, né? Exato. Lembrete 4. Princípio das gavetas. Se você tem 13 pessoas, é 100% certo que pelo menos 2 nasceram no mesmo mês. A FGV testa essa ideia de certeza matemática. Não é uma probabilidade, é uma garantia lógica. Uhum. E o lembrete 5, o mais contraintuitivo da questão 10. Se a gente retira 2 bolas de uma urna sem ver a primeira e a segunda é branca, qual a chance da primeira também ter sido branca? A intuição grita uma coisa,
mas a lógica mostra que a resposta é a quantidade de brancas restantes, dividida pelo total de bolas restantes. No caso da questão, 4 gnomos. É um raciocínio que desafia o senso comum. Excelente revisão. São esses detalhes que separam a aprovação do quase. E agora, chegando ao final da nossa análise, o material do professor Lessa nos traz uma reflexão importante, saindo um pouco das fórmulas para falar de propósito. Sim, é um ponto fundamental. Ele nos lembra que, embora a gente passe horas estudando chances e probabilidades, a nossa trajetória não é um jogo de sorte ou fruto do acaso. Ela é construída com propósito e esforço. A matemática nos ajuda a entender as probabilidades do mundo, mas é a nossa determinação que nos move a transformá-las a nosso favor. Ele conclui com o provérbio: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. É uma mensagem poderosa. E se me permite, eu gostaria de conectar isso diretamente com o que a gente estudou hoje como um pensamento final para quem nos ouve. Por favor, a conclusão é sua. O estudo da probabilidade nos ensina a calcular as chances de um evento ocorrer, dadas certas condições. A reflexão que fica é: como o nosso esforço diário, o estudo estratégico como este que fizemos, não é sobre esperar a sorte, é sobre ativamente alterar as condições para aumentar a probabilidade do resultado que a gente deseja, que é a aprovação. Uau! Cada hora de estudo, cada questão resolvida, cada conceito consolidado está na prática manipulando a estatística a nosso favor. A gente não está esperando a bola da sorte cair na nossa casa. A gente está construindo a máquina que vai fazê-la cair lá. Uma conclusão brilhante. Nosso esforço, então, é a variável mais importante nessa equação. É a variável que nós controlamos. Esta análise aprofundada foi baseada no material de excelência do projeto Alero Turbo, de autoria do professor pós-doutor Marcelo Lessa. Confie que seu esforço está construindo a probabilidade certa da sua vitória. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.